Hoje eu quero passear com vocês em Lucas 2, dos versos 1 ao 20. O tema da mensagem é Gloria in excelsis Deo. Aqui está em latim, tá, gente? Eu amo mesmo. Não fui muito bem, assim. Preciso confessar para vocês, eu não fui muito bem nas disciplinas de latim. Passei com o mínimo, tá? Mas eu amo latim. Amo ouvir os cantos em latim, as orações em latim. E estudar o latim nos ajuda muito a compreender a nossa própria língua, né? Porque tem ali na sua origem. Glória in excelsis Deo é glória a Deus nas alturas. Então, o que nós vamos fazer hoje é passear um pouco no texto de Lucas 2, do 1 ao 20, entender um pouco o contexto e o que Lucas está nos ensinando com os personagens, os apontamentos, a estrutura que ele monta aqui. Precisa nos capturar. Nosso olhar precisa ser capturado essa manhã aqui, ok? Então vamos lá, Lucas 2, do 1 ao 20, assim é a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que foram dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nesse primeiro domingo pós o Natal, nós pedimos, fala conosco. Teu povo está aqui, nossa família, parte da nossa família espiritual está aqui hoje. E nós queremos aprender com o texto do teu servo Lucas, o que ele nos ensina a respeito do Salvador. Prepara os corações, prepara a mente, prepara esse ambiente, para que possamos juntos nos deleitarmos na verdade que está diante dos nossos olhos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Espero mesmo que você esteja alegre
Porque se você entende o que aconteceu no Natal, independente da circunstância, lá no fundo, no seu coração, existe uma alegria que salta, que brota. Você pode estar preocupado, cansado, porque geralmente no final do ano, e a proposta é descanso, mas nós nos envolvemos em mais atividades do que gostaríamos, né? Esse é um problema que aos poucos nós vamos orando para o Senhor nos ajudar a ajustar tudo isso. Mas lá no fundo precisa brotar uma alegria, porque nos nasceu o Salvador. E eu quero falar sobre o nascimento de Jesus e tudo que envolve aqui, o que Lucas nos ensina a respeito disso. Tá? Eu gosto da ilustração que o N.T. Wright faz, o Tom Wright, no seu comentário de Lucas, Lucas para Todos. Inclusive é um ótimo comentário, ele é bem fácil, não é tão técnico, é bem devocional. Ele começa falando o seguinte, que a manjedoura, nesse período, nós olhamos para a manjedoura e todo aquele cenário, nós ficamos vislumbrados, nós ficamos impactados com tudo, porque tem todos os elementos ali. O lugar onde Jesus nasceu, talvez ali no térreo de uma casa, era o lugar onde os animais ficavam. Não há nenhum registro que tinham animais ali, mas o cenário é pintado assim. Não sabemos se os pastores eles levaram algum animal ou não. Mas esse cenário é pintado, nosso imaginário é povoado ali. E nós olhamos aquela cena, ficamos vislumbrados, impactados com toda a cena, mas nos esquecemos para quem a manjedoura aponta. Ficamos ali olhando para a cena, olhando todos os elementos e nos esquecemos muitas vezes de quem está ali, quem é o centro, quem é aquele que chegou. N.T. Wright fala assim, se você aponta algo para um cachorro, ele tende a olhar para o seu dedo, muitas vezes não para o objeto. E é exatamente esse erro que muitas vezes nós cometemos. Nós ficamos presos no berço do Natal, na manjedoura, utilizamos todo esse contexto que é real, é verdadeiro, esse cenário, romantizamos tudo isso. Isso é lindo, não estou falando nada contra isso, mas nós perdemos muitas vezes para quem esse cenário está apontando. Ficamos presos ao presépio. Algumas pessoas mais que sejam iconoclastas ou tenham uma dificuldade com o presépio, infelizmente alguns crentes, por conta de ter se perdido aí na tradição, todas as vezes que vê um presépio, espero que um membro do MPC não seja assim. Olha, ele já fica logo achando que isso é uma idolatria. E não teve... Alguns dias atrás eu estava num local onde tinha um presépio e passou uma senhora. E aí o filho olhou, ela falou, repreende isso, meu filho. Isso é um ídolo. Digo, eu entendo. Vivendo em Manaus, nós sabemos muito bem em que contexto essa pessoa se encontra. Mas, na verdade, todo aquele cenário aponta para alguém. O berço do Natal, a manjedoura, o cenário, ele é como se fosse o dedo de alguém apontando para uma pessoa. E nós estamos ali, olhando o dedo, mas não olhando para quem ele está apontando. Agora é hora de voltarmos os nossos olhos para a pessoa. E Lucas começa o texto aqui no 2 falando de César Augusto. Olha que interessante. Ele fala assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto. Só nessa frase já temos um contexto muito rico, muito amplo. Porque César Augusto, ele havia conquistado o império. Ele tinha se tornado aquele que traria paz. Agora as coisas entrariam em ordem. César Augusto é o salvador do mundo romano, é o Senhor, celebrado por poetas, historiadores
apontam ele como aquele que inaugura a paz e a justiça. Na verdade, gente, Roma tinha seu evangelho. Roma tinha o seu Salvador e seu evangelho. E todos olhavam para César Augusto assim. Augusto trouxe paz. Roma tinha sua liturgia, né? E alguns pintam, até falam ele como sendo um filho de Deus ou um semideus. Roma tinha uma propaganda. E a propaganda de Roma era que a era de ouro começou. César Augusto está reinando. Olha que cenário interessante. E aí Lucas fala que naqueles dias, onde Roma olhava para César Augusto como aquele que traria paz, o Senhor, o Filho de Deus, que inaugurou a Era de Ouro, naquele dia nasceu alguém. Naquele dia nasceu alguém. Eu acho que aqui já nos aponta para um contraste, que desde muito tempo na história, nós, seres humanos, olhamos para figuras humanas, para cenários e colocamos a nossa esperança em governos humanos. Nós colocamos a nossa esperança de paz, colocamos a nossa esperança de conforto, nossa segurança em governos humanos. Nós não estamos tão distantes desse cenário. Quando nós olhamos para 2025, vamos entrar em 2026 e esse cenário se repete. Nós continuamos colocando a nossa esperança em governos humanos. Nós continuamos tendo o nosso César Augusto. Para alguns, o nome muda. E aí, o Salvador Jesus é a minha religião, mas a minha ação no mundo, a minha ação como um sujeito da sociedade, nós temos os nossos César Augustos. Nós temos. E aqui, Lucas fala que no interior do império nasce uma criança que receberá exatamente os mesmos títulos. Vamos já tratar dos títulos de Jesus. Só que esses títulos, eles não são apenas são títulos, são verdades. Nasce uma criança que tudo que é falado sobre ela é verdadeira. Não é apenas um coração de um povo que já colocou tanta esperança em governos humanos e tem mais um. Não é mais um. É aquele que é prometido. E aqui, gente, vemos que Jesus não é só uma propaganda, como é feito a de César e outros imperadores que vão surgir ao longo da história. Lucas está dizendo uma coisa. Observa nessa pequena frase o que Lucas está dizendo. Há 2 anúncios no mundo. E constantemente nós vamos desenvolver a nossa história, sempre observando 2 anúncios. E se nós não atentarmos, nós vamos abraçar um anúncio como um anúncio de esperança. E talvez seja um anúncio que levará você a uma decepção, ou fará com que você fique enganjado com um plano de governo que talvez, mais tarde, se torne seu maior opositor. Nós temos 2 propagandas, há 2 anúncios, há 2 evangelhos. Sempre quando alguém se coloca como esperança no mundo, como aquele que é responsável pela paz, aquele que vai mudar o cenário. Perceba que eu preciso voltar a isso aqui, tá? Em épocas de eleição, os candidatos se apresentam como agentes de esperança, pessoas da esperança. Perceba, eles prometem segurança, paz, falam das mesmas pautas, porque eles sabem que ali existe um desejo de ver um outro cenário no povo. O povo está cansado de sofrer. E aí vai sempre colocando a sua esperança em um governo terreno. Então, há sempre um anúncio. É claro que eu não estou aqui diminuindo ou menosprezando a nossa responsabilidade como cidadão, como humanos, como pessoas que pertencem a um país, a uma cidade. O que eu estou dizendo é que um cristão que entendeu o Natal, ele vota chorando. Não porque espera um Salvador.
ele volta chorando, porque ele sabe que existe já um reino que não terá fim e que ele aguarda com todo o seu coração o rei retornar. Ele não coloca a sua esperança em governo terreno. Ele espera melhorias, mas ele não é tão esperançoso assim. Ele é um ateu político, mas é um crente no Rei dos Reis. Nós precisamos exercer mais o nosso ateísmo político, tá? Nós precisamos. E Natal nos ensina isso, nos aponta para isso. Então há 2 anúncios, há 2 evangelhos. E o Natal é o começo de uma disputa por lealdade. Outros reis, outros governos querem sua lealdade. E é triste perceber que muitos crentes são bem mais leais às suas ideologias do que ao Evangelho. São muito mais leais a um plano, a uma forma de governar o mundo do que ao próprio Evangelho. Você já tem um rei. Você já tem um Senhor. Você não pode entregar o seu coração ao outro. Já nesse início aqui nós temos uma denúncia. O Natal nos aponta que nós não esperamos a nossa alegria em mais ninguém nesse mundo. Ele é a nossa alegria. Mas olha que interessante. O recenseamento é um ato político. Tá? É um ato político. Roma, né, e os romanos estavam ali, e o governo de Roma, ele tinha um controle, eles estavam com interesses nos impostos, mas por trás desse ato político, por trás dessa pretensão de Roma, Deus conduz a história para cumprir suas promessas. José vai para Belém por causa do recenseamento, mas lá em Belém é a casa de Davi. Lá em Belém é a cidade de Davi. Não é um cenário onde nós estamos olhando e percebendo uma certa coincidência. Não. O bebê precisa nascer onde a Escritura determinou, Belém, cidade de Davi, conforme os profetas. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, há uma consideração teológica poderosa. Escute isso, por favor. O Deus que governa, Ele governa reis e impérios. Ele vai usar todas as coisas. Aqui há um interesse de exploração de Roma, mas Deus que conduz a história, Ele vai usar isso para que a sua história continue sendo contada e as profecias sejam cumpridas. Olha que maravilhoso. Deus não precisa quebrar a pena de César. Ele vai usar a pena de César para o seu propósito. Por isso, pode entrar governo e sair governo. Nós cremos num Deus que governa todas as coisas. Nossa esperança está no Senhor. Nós clamamos por justiça. Nós queremos uma cidade mais justa, mas sabemos quem é o justo juiz. Nós sabemos quem é o rei. Tá? Um ponto assim muito interessante é que Belém não é um detalhe geográfico aqui. É importante. Lucas está apontando Belém como uma assinatura profética. Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, que tristeza, né? José tendo que levar Maria até Belém, ali, uma jornada perigosa. Você olha o cenário e você não consegue observar a grande pintura. Porque você está tão preso ali nos pequenos elementos que talvez mexa com o seu sentimento, mas Deus está nos levando pelas lentes de Lucas, pela pena de Lucas, a observar a grande pintura. O deslocamento geográfico é cenário, talvez, perigoso, mas estão ali nas penas de Deus. Ele está escrevendo tudo isso. Às vezes os nossos cenários são assim, perigosos aos nossos olhos. Você olha e você fica preocupado, e assim, o mundo é um mundo hostil, é perigoso. Nós não temos em muitos momentos, uma segurança a qual nós desejamos.
mas nós temos que ter a confiança que aquele que escreveu a história é fiel. O cenário é assim, mas a nossa confiança não está no cenário em si. Sabe, o deslocamento geográfico era plano divino, não era plano de César. Deus usou as penas de César para que as suas penas pudessem ser observadas pelo seu povo. Não é lindo isso? Eu acho que isso tem que nos ajudar a ler toda a nossa trajetória no mundo, a trajetória do povo de Deus, inclusive os cenários da nossa vida. Você pode olhar para Maria, José e ficar com peninha e pensar assim, nossa, que triste. Sim, o cenário não é um dos melhores, mas Deus está ali. Deus está conduzindo, Deus está guiando. Observa a tua vida. Os momentos que você enfrentou de desespero, o cenário não era favorável. Mas logo em seguida você percebeu que Deus estava conduzindo. Que Deus estava escrevendo as coisas. Volta e meia o desespero toma conta. Mas aqui, nesse momento, perceba, deslocamento geográfico não é uma coincidência. É uma assinatura profética de Deus. E assim acontece em nossas vidas. Um outro ponto muito interessante, sem vaga na hospedaria. Ele fala isso aqui no 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. De fato, o cenário não é para a chegada de um rei. Para alguém numa condição que talvez não, com certeza, não desejaríamos para a pior pessoa do mundo. O Criador do universo entrou no mundo sem ser percebido pelo próprio mundo. Ele estava ali, não havia lugar. E essa frase curta explica muito sobre o coração humano. Eu quero fazer esse paralelo, fazer essa analogia aqui. Se nós queremos entender o pecado e todos os seus efeitos, começa aqui, quando Deus chega. Primeiro, não há espaço. E de fato a humanidade não abre espaço para Deus chegar. Você precisa entender isso. Não é porque alguém fala que Deus é mais, Deus na frente, tem uma linguagem a respeito de Deus, que significa que existe um espaço no seu coração para Deus estar, na sua mente, na sua vida. Não. Falar sobre Deus hoje é muito fácil. Hoje nós temos um sem número de crentes agnósticos, que falam de Deus, mas é como se Deus fosse apenas um meio, não o início e o fim, aquele que conduz todo o cenário. Por isso que é necessária a conversão, a mudança. Você não pode ser ingênuo na sua jornada no mundo. Inclusive você precisa analisar, você fala sobre Deus, mas onde Deus está? Só na sua consciência? No seu coração? Ou Ele domina o todo da sua vida, sua história, sua trajetória? Você se dobra diante dEle? Ou você tenta negociar com Ele quem escreve o que na história? Ainda do cenário da barganha, né? Aqui uma manjedoura. É para onde o dedo aponta. Não é apenas um detalhe tocante, é um anúncio de como Deus salvaria. O Filho eterno, o Senhor de tudo, começa a sua vida pública, deitado onde os animais comem. Você sabe por quê? Deus já dá aqui uma dica, que o caminho dele será um caminho de humildade, um caminho de sofrimento. A encarnação já dá a tônica do cenário de Jesus. O primeiro ato de humilhação do nosso Salvador não se dá na cruz, mas na encarnação. Ali já temos o cenário pintado de como será a sua trajetória, mas não apenas dele.
a trajetória dos seus discípulos. Porque se abraçamos a vida de Jesus, abraçamos também a sua história. E a sua história se torna a nossa história. Abraçamos a história do servo sofredor. Por isso que Jesus, lá na trajetória, fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus está envolvido com a jornada de Jesus. Seu sofrimento, a sua alegria e o seu sofrimento, seu choro, com tudo, o todo, não é apenas separar o melhor. Perceba, a encarnação nos mostra aqui que a jornada com Jesus aparentemente não é tão favorável assim. Mas o povo de Deus não é um povo que começa a sua trajetória querendo ganhar, não. Nós começamos a nossa trajetória perdendo, inclusive perdendo a nossa vida para ganhar a vida. O início da nossa trajetória com Jesus, ela é uma derrota, aparente derrota. Nós somos derrotados, o nosso eu é derrotado, nossos planos mudam, nossos sonhos mudam. Se seus planos, seus sonhos não mudaram depois que você encontrou Jesus, suspeite de quem você encontrou. Suspeite de quem você encontrou. Porque quando você encontra Ele, tudo muda. Seu coração não é mais o mesmo. Sua visão de mundo não é mais o mesmo. Existe um desejo lá no fundo do seu coração. Existe uma alegria, existe uma vontade de viver, porque você já encontrou a morte. Você encontra a razão, o sentido de todas as coisas. Não é simplesmente um cenário que você fica ali com, coitadinho, né? Pobrezinho de Jesus. Ali é o cenário da sua vida também. Ali é a sua história, é a história do início. É o início da história do nosso Salvador no mundo, mas é o início da nossa história também. Olha que interessante. Existe uma teologia por trás do Natal, meus irmãos. A encarnação não é o oposto do Calvário. Olha que interessante. O começo do Calvário começa na encarnação. Eu não quero adiantar as coisas. Nós vamos ver isso na Páscoa. Mas eu não tenho como não mencionar isso. Lucas fala que o bebê foi envolto em panos, que é bem natural isso, né? O bebê vai ser envolto em panos, talvez ao ar livre, vento, não sabemos muito bem qual era o clima ou o ambiente ali. Ele foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, tá? O lugar onde os animais se alimentam. Mas existe uma cena que é muito interessante, que o próprio Lucas vai narrar, que quando Jesus desce da cruz, ele é envolto em panos. Nós perdemos esses detalhes. Ele é envolto em panos e é levado ao sepulcro. A manjedoura já dá sinal do que vai acontecer com esse menino. É por isso que Simeão, quando fala com Maria, ele fala assim: ele será uma pedra de tropeço para muitos. Uma espada vai atravessar a sua alma, o seu coração. Essa mesma criança que você envolve em panos, vai ser envolto em panos novamente, mas em outro cenário, em outro momento. A manjedoura aponta para a cruz. Seu novo nascimento aponta para a sua trajetória. Quem nasceu de novo não pode rejeitar a sua trajetória como crente. A nossa vitória, ela tem uma aparente derrota. E isso não é ser conformado com as coisas. Lá no fundo, há um senso de inconformidade, porque sabemos que existe um reino que não tem fim, que é belo. Mas nós abraçamos isso como discípulos de Jesus. A encarnação não foi apenas Deus se aproximando, foi Deus se humilhando. A pobreza do seu nascimento estabelece todo um padrão. Não é que Jesus escolheu a pobreza porque Ele assim ama a pobreza pela pobreza, não.
Ele se identifica. E o cenário ali não é um cenário muito favorável, não. Os poderosos estavam oprimindo. Ele vem para mostrar que ele é diferente, que ele não é como os outros governantes. Ele se identifica mesmo. A nossa pobreza de alma, de espírito, ou a nossa pobreza real, não é sinal que você é um amaldiçoado. Isso é sinal que as coisas não estão como deveriam estar. Que você precisa rejeitar toda e qualquer esperança em homens que não podem mudar seu cenário, mas apenas fazer promessas que não estão dispostos a cumprir, e não podem cumprir, porque eles não são Deus. Mas entenda, ao encarnar, ao se humilhar, Deus dá a tônica. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus fala isso. Na nossa pobreza, nós temos uma beleza. Por isso, rejeite toda qualquer teologia que queira dar para você o melhor dessa terra em vida, e você acha que Deus está com você quando você tem tudo, conquista tudo. Suas aparentes derrotas pode ser um grande indicador que você está seguindo o caminho de Jesus Cristo. E suas vitórias e as suas conquistas pode ser um grande indicador que ainda você não conquistou ou que irá conquistar a filiação por completo. Mas um outro ponto muito interessante aqui. Aprendemos algo essencial sobre salvação. Somos salvos não pelo triunfo visível de Jesus Cristo, mas pela sua humilhação. E o Natal já denuncia a nossa idolatria à glória humana. Nós temos um desejo por glória. Nós queremos ter destaques. Nós queremos estar ali no cenário. Nós queremos atenção. Há um senso, um desejo por glória no nosso interior. Esse cenário se observa em todos os lugares. Mas aqui nós temos uma denúncia. O triunfo e a glória de Jesus Cristo não é observado pelo mundo. E talvez esse seja o cenário que Deus aponta para o seu povo. Não queira a glória do mundo. Aprenda a conter esse desejo por glória e encontrar satisfação na glória de Cristo. Lute todas as vezes que o seu interior tentar chamar a atenção para você mesmo. Seja um dedo indicador, seja uma manjedoura. Existe alguém que está na sua vida, que a Ele sim é a glória. E é nele que alguma glória que temos existe. Nele. É por meio dele. E muitas vezes essa glória não é aparente. Tem um significado espiritual gigantesco aqui. O fato de não ser reconhecido confirma que ele viera para viver entre os pecadores. E demonstrava a humildade que o levou à cruz. A humildade do seu nascimento tornou-se um padrão de vida para a sua vida. Jesus acalmou-se, humilhando-se até a morte. Mas havia sinais de humildade já no seu nascimento, como já vimos. O sofrimento que teve início na sua encarnação vai ter terá um ápice. O mesmo corpo que foi envolto em panos no seu nascimento, foi envolto numa mortalha. Portanto, a manjedoura e a cruz são o mesmo cenário em épocas diferentes, mas para olhares atentos. E Deus nos chama a termos esse olhar atento. Mas há um povo aqui. A palavra, Lucas fala no 8 que havia o quê? Pastores. Lê comigo. Haviam pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta do seu rebanho. E outro ponto interessante, enquanto nós passeamos aqui, é que os primeiros convidados
do Evangelho revelam o caráter da graça do Evangelho. Deus escolheu pastores. E aqui eu preciso clarear as ideias. Tá? Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Não são os sacerdotes, não são os escribas, não é a elite religiosa, não foi convidado o César Augusto para vir, ou os governantes, não. Deus convida pastores, e pastores daquela época eram pessoas que não eram tão confiáveis assim. E na nossa época também. Nós temos que ter muito cuidado. É triste eu falar isso para vocês, mas é verdade. Eram pessoas marginalizadas, considerados impuros, reputação duvidosa. Por isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Observe, eu sou o bom pastor. Era desprezado. Aqui Lucas prega sem explicar. Deus começa pelo lado de fora, para mostrar que o reino de Deus não é um clube de pessoas dignas. O reino de Deus não é um clube onde todo mundo é bem-sucedido, pessoas bem vistas. O reino começa com gente que olham para si, e talvez as pessoas olham e falam assim, não, isso aí, daí não sai nada. São pessoas que não seriam convidadas para a festa. São pessoas que não seriam convidadas. Lucas começa assim, mostrando que o reino de Deus é diferente. A presença de pastores ao redor de Cristo, recém-nascido, é uma proclamação silenciosa. Deus dá boas-vindas a eles. E dá boas-vindas aos pecadores. Aqueles que ninguém dava nada. Isso tem alguma relação com a sua vida, com a minha vida? Porque quando eu olho para a minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, aqui pregando, e eu penso, Deus, eu sou um desses pastores. Eu sou um desses pastores que o Senhor me chamou para ver Jesus. E eu fui fascinado por essa criança, por esse bebê. Se há alguma alegria no seu coração por pertencer ao reino de Deus, talvez esses pastores representem você, eu e todos aqueles que chegaram até Jesus. E nós temos a consciência hoje que nós não pertencemos a um clube de pessoas dignas. Talvez fazemos coro com Paulo, dos pecadores, eu era ali o mais desprezível. Mas Deus em sua graça nos encontrou, nos chamou. O Rei nos chama para vivermos no seu reino, participarmos da sua realeza. Olha que beleza nisso, meus irmãos. E mais uma coisa aqui que é interessante. Como Davi, olha só esse cenário. Davi era um pastor. Ele estava ali. Até ser chamado, ser ungido rei. Esse cenário está muito presente ali na história e no imaginário do povo. Davi, o pastor que foi chamado do campo para ser rei. Agora são outros pastores que são chamados do campo para ver o rei. E Natal tem essa memória bíblica. Deus levanta reis a partir do pasto, do campo. Deus não levanta reis numa sucessão de palácios. O rei Davi foi assim. E ele é uma tipologia de Cristo. Com certeza. E aqui nós temos um cenário. Os pastores foram chamados. Aqueles que ouviram o quê? Boa nova. Lucas fala sobre a boa nova. Do 9 ao 12, Lucas fala assim. Olha, lê comigo, voltando bem rápido aqui. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse, não tenha medo, estou trazendo boa nova de grande alegria, que são para todo o povo. A alegria que causa temor é a mesma
alegria, que revela glória e graça. Um ponto interessante aqui, ele fala não tem mais. Essa frase se ouve demais, né? José ouviu, Maria ouviu, alguns outros ouviram. E aí vem a frase que muda a história, não tem mais. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cada palavra tem uma explosão teológica, e eu separei aqui para tratar com vocês. Primeiro, hoje, o tempo, o momento, a história foi visitada por eternidade. A eternidade invadiu a história. Vos nasceu, é um presente para eles. Olha que interessante. Fala assim, nasceu para vocês, pastores. Vocês que estão aí, nesse lugar, que não são tão confiáveis assim. Esses que o olhar dos reis e dos nobres não valorizam tanto. Foi para vocês. Por isso, quando você não se considerar digno, ou você olhar para você e não perceber tanto valor assim, talvez você esteja no caminho de receber a verdadeira honra e glória por meio daquele que inicia a nova criação. É um presente, e esse presente tem destinatário, é a graça pessoal. Salvador, há uma escravidão real em nós, e não só uma melhoria moral. Jesus não veio só para melhorar você moralmente, Ele veio para salvar você, transformar você, mudar você por completo. Olha um outro ponto interessante, Cristo, o Messias, promessa cumprida, Deus que não falha, Ele é Senhor. Ele não é apenas um ungido humano, é Deus reinando o Senhor. Gente, há tantas coisas que nós poderíamos explorar aqui dentro desse cenário. O Evangelho começa em uma ordem de graça, não tem mais. Quando nós nos encontramos na nossa pobreza, na nossa deficiência, no nosso chão, no nosso limite, essa voz vai sempre acompanhar um encontro, não tem mais. Não tem mais. No seu limite, na trajetória, na jornada, lembre-se, quando você chegar ali no seu limite, você vai ouvir uma voz, não tem mais. Porque vos nasceu hoje, no tempo, a boa nova é para você, é graça que se torna pessoal. A confirmação não é um palácio, é manjedoura. Deus ensina, vocês reconhecerão o Salvador. E aí a manjedoura agora é o quê? É um sinal, é o dedo apontando. O que o anjo fala? Vocês vão perceber alguém que está ali na manjedoura. Manjedoura é um sinal para perceber o rei. Quem é esse menino que nasce? E quem é essa criança? Quem é essa criança? Lucas 11 fala assim: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, o Senhor. O verdadeiro rei do mundo. E isso confronta diretamente César Augusto. Roma dizia assim: Augusto é o Salvador, Senhor, Filho de Deus. E o céu proclama: hoje nasceu o Salvador. Hoje nasceu o Salvador. Ele é Senhor, Ele é Deus. A profecia é sobre Ele, não é sobre César. A profecia é sobre esse menino, não é sobre nenhum governante. Não faça uma manobra exegética, tentando dobrar a profecia para falar sobre alguém. Não passe essa vergonha. A profecia é sobre uma pessoa. A profecia é sobre esse que é Deus, que entra na história. Ele é Cristo, o Senhor. Ele é filho de Davi, ele será reconhecido como filho de Davi. Ele entra na história. Essa é a dimensão política e teológica do Natal, meus irmãos e minhas irmãs. No sentido bíblico, Natal é a coroação oculta de Cristo.
É o começo do reino que expõe os falsos reinos. O povo que entende o Natal tem uma missão profética. E a sua missão profética é anunciar: esse reino é falso. Os reinos do mundo, ele é falso. Nenhum governante pode ter primazia, porque nós temos um rei. Esse rei é Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor. Ele se revela a nós. E existe um cântico de glória sobre Ele. Existe um anúncio celestial sobre Ele. Existe uma canção que vai ecoando, que vai sendo cantada, vai sendo proclamada a respeito dEle. Dessa graça salvadora. A multidão celestial canta: glória a Deus nas alturas. A encarnação é o auge dessa glória divina, porque nela os atributos de Deus brilham juntos: santidade que não é negociada, justiça que não é fingida, misericórdia que não recua, sabedoria que não falha. É Deus presente. E paz na terra. Paz na terra não é um slogan sentimental. É a Shalom verdadeira. Paz na terra não está aí para você aprender a falar assim: paz do Senhor, meu irmão. Você pode continuar dando a paz. Paz na terra significa o seguinte: que existe uma reconciliação inteira, uma restauração prometida, uma paz que ordena o nosso interior, uma paz que nos domina, mesmo diante das piores circunstâncias. É uma paz que domina. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Por isso que Jesus alerta, quando fala sobre o seu retorno, ele fala assim: quando ouvirem falar sobre paz, não creiam nisso. Porque a paz prometida só pode ser encontrada em alguém, em uma pessoa. A maior glória de Deus é a sua graça custosa, que é a paz que recebemos. Perceba uma coisa, e aqui eu quero transicionar. A paz de Cristo confronta a paz de Roma. A paz de Jesus confronta a paz de Manaus. A paz de Jesus Cristo confronta a paz que você espera por você ou por alguma coisa. Você monta um cenário de paz. Você fala assim: nesse Natal eu vou ter paz. Eu quero paz. Eu vou armar tudo, eu vou entrar de cabeça no advento. A paz que eu espero. Aí você coloca toda a esperança no cenário que você cria. E aí o gás acaba. Não assou nada. Quebrou alguma coisa. Não saiu o dinheiro que você esperava. O cenário começa a se tornar um caos. Aí você fala: cadê minha paz, Senhor, que eu planejei? Bem, a paz de Cristo confronta a paz que você cria, que você tenta criar, que você é envolvida e liderada por ela. Quantas vezes você vai orar chorando, desesperado, porque está sem paz, porque a paz que você espera é a paz que você produz. Mas existe uma paz que confronta a nossa paz. É uma paz que não tem cenário que explique. Não é um estado zen, onde tudo dá certo, onde eu estou isolado do mundo, onde falamos assim: olha, sai daqui todo mundo, me deixa em paz. Comum, fala comum, me deixa em paz. Não, não é essa paz. É uma paz que você olha o gás acabando e você sorri. É uma paz que você olha a tua conta bancária ou os teus projetos não dando certo e você fala assim: Deus seja louvado. Existe uma alegria lá dentro que você não explica.
É a paz de Cristo que confronta a paz de Roma, a paz que você tenta criar. É a paz que denuncia a sua falsa paz. Cenário interessante, né, gente? E Maria, hein? O que está acontecendo com Maria? A palavra fala que quando os pastores chegaram lá, que contaram, e ela e José ouviram tudo, né, atentamente. Talvez uma confirmação no seu coração. Mas o que acontece aqui? Isso era segredo. Observa isso. Isso era segredo. Os pastores falam, olha, o anjo apareceu, uma canção, nós ouvimos umas coisas assim muito estranhas. Nos falaram onde ele estava, chegamos aqui, e Maria pensando, isso era um segredo nosso. Mas agora não é mais segredo. Não é mais segredo. Os céus proclamam isso. Maria vai ouvindo tudo, refletindo tudo, guardando no seu coração. Porque agora o seu segredo não é mais segredo. Maria guarda, medita. Ela não trata o mistério como descartável, nem como espetáculo. Ela acolhe a palavra e permite que ela trabalhe por dentro. Gente, Maria nos ensina algo aqui. Existe uma verdade que nós vamos refletindo e permitindo que ela trabalhe por dentro. Há uma fé mediada, uma fé que é processual. E Deus sustenta ambos. Os pastores falam, nós já sabemos. Há um anúncio. A fé que guarda e busca entendimento. Maria estava buscando entender, mas seu coração já sabia. Assim é conosco. Existe uma fé que você pode fazer todo o cálculo do mundo, que você pode pegar numa lousa, desenhar, você pode fazer todo o mapa mental possível. Você vai chegar num ponto e você vai parar. Porque existe uma fé que só se compreende com o coração. Você não sabe explicar, mas existe alguma coisa no seu interior. Você vai guardando, percebendo que ela cresce. E a revelação de Deus é assim, de Jesus é assim. A revelação não é uma coisa que você senta, opa, entendi, agora pronto, vou seguir Jesus. Algumas pessoas aqui dentro, nesse lugar, até hoje não entendem muito bem muitas coisas. Estão tentando entender uma série de coisas. Vejo os irmãos com toda alegria e humildade, falam assim, isso aqui eu não sei muito bem como funciona. E quando tento explicar, só pioram as coisas. Mas há no coração deles uma compreensão que eles ainda não sabem. Isso é uma beleza. É beleza que o Natal explica. Que nasce do interior, que vai tomando conta da mente depois. Essa é coisa que Natal explica. O que acontece com os pastores? Eles voltam. O Evangelho, aqui em Lucas, termina em doxologia. A terra aprende a cantar com o céu. Eles voltam glorificando a Deus. E essa é a frase final e inevitável de quem recebeu o Evangelho. Quem recebeu o Evangelho se torna um eco do cântico de glória dos anjos. E esse é o propósito do Natal. Não é produzir nostalgia. Natal não é produzir nostalgia. Não é para você se emocionar, porque você já teve tantos natais difíceis, e agora você é um vitorioso. Você pode trazer alguma coisa para a sua mesa. Não. Natal não é nostalgia. Mesmo que isso seja honesto dentro de você. Natal produz adoração.
Aí você olha para a manjedoura, teu olhar sai da manjedoura, vai para o bebê, e você lembra que existe uma fé lá dentro do seu coração, que a sua mente ainda não chegou, mas sua boca já está pronta para cantar o cântico dos céus. Isso que o Natal produz em nós. O fim do Evangelho é adoração. A terra aprende a cantar o cântico do céu. Quando Jesus nasce e é colocado nessa manjedoura, nasce uma vida que testemunha e que louva. Eles ouviram, os pastores ouviram. Eles viram, eles viram. Eles creram e falaram. Saíram anunciando. Não é muito interessante? A mulher no poço de Jacó tem a mesma experiência dos pastores. Mesma experiência. Ela está ali, diante de Jesus. Aí ela olha para Jesus. Naquele diálogo, seus olhos começam a se abrir, mas seu coração já estava ali. Já tinha chegado. Existem coisas, situações, palavras que o Senhor coloca diante de nós, que quando os olhos chegam, eles encontram lá o coração. Quando a mente chega, está lá o seu coração. Por isso que teologia não se faz só com a racionalidade, se faz com o olhar, se faz com beleza. Se faz também com o sentimento, com o interior. Não é só você entender racionalmente como as coisas funcionam. É você olhar para um ícone e você não sabe explicar, mas seu coração se conecta com isso. É você olhar o tecido da cruz mudada e pensar: meu coração mudou também. É perceber algumas coisas que não são tão claras. É chegar com a mente onde o coração já chegou. Eles ouviram, eles creram, eles falaram. E essa é a trilha do texto de Lucas. Revelação, fé, proclamação e doxologia. Doxologia é uma palavra que tem no seu mais alto sentido a adoração e resposta pela revelação. É dar a Deus a glória, a qual Ele é digno. Lucas nos ensina algo. Que nós somos um eco do cântico do céu. Continuamos ouvindo, não tem mais. Mas Deus nos chama para sermos os pastores. Vai e veja. Permaneça como Maria, guarde e medite, mas volte como os pastores. Glorifique, anuncie e louve. Glória em excelso Deo. Glória a Deus nas alturas. É o cântico do povo que entendeu o Natal. Vamos ficar em pé. Eu convido você agora, nesse momento, a erguer as suas mãos aos céus. E você faça um pedido ao Senhor. Fala: Senhor, nos dá a experiência dos pastores, que ao ouvir não tem mais. As nossas vozes se unem ao coral celestial. Glória a Deus nas alturas. Hoje, no tempo, nasce o Salvador. E Ele nasce na história, mas Ele nasce dentro de nós também. Ajuda-nos, Deus, a entender que o coração chega primeiro em muitos momentos. Que o olhar chega primeiro em muitos momentos. Obrigado pela beleza e a grandeza da palavra. Deus, um texto de Lucas tão grande, tão gigantesco. Pedimos
Nos revela. Ajuda-nos a compreender mais e mais aquilo que o Senhor deu por meio do teu servo. Nos envolva com a tua glória. Paz da terra, a paz que vem do Senhor, a paz que vem de Jesus, é uma paz que confronta outra ideia de paz. Envolva-nos com a tua paz. Entendemos agora muito bem o que Jesus fala: minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá. Não é paz que nós podemos produzir, é paz que o Senhor produz, que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pela grandeza daquele bebê, mesmo que aparente, ele não tem a glória que imaginávamos, mas os céus já anunciavam quem ele é, a sua identidade. Faz o Senhor manjedoras que anuncia quem está aí, quem chegou ao mundo. Mais uma vez pedimos, faz-nos como os pastores. Que nos nossos lábios tenha um cântico. E esse cântico é o cântico dos céus. Que entendeu a salvação. Vamos cantar uma canção juntos. Que essa canção possa ser uma canção que faça coro com um cântico celestial.